Vamos dar início a mais um Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos todos aqueles que nos acompanham neste momento para, nos próximos minutos, nos debruçarmos sobre os ensinamentos de Jesus, analisando o Evangelho e procurando interiorizar estes mesmos conhecimentos para os pormos em prática na nossa vida. Como habitualmente, vamos preparar o nosso ambiente, a nossa mente, com uma canção. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número igual ao dos participantes no nosso Evangelho. Amigo como poucos, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com humano calor. A terra é seu chão e ajuda com a dor. Entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que acompanhou na cruz. Esses filho adotivo, na luz o mensageiro, dá-nos o lenitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós em companhia, o meditar do céu. Ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada de ser alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, espalha a tua luz pelo nosso rincão. E a Virgem do Rosário também te ajudará. E aos filhos do Calvário a dor abrandará. Jesus amigo, uma vez mais nos reunimos em Teu nome para darmos graças pelos ensinamentos, pela oportunidade de nos reunirmos em Teu nome e de uma vez mais aprendemos com a Tua mensagem, de partilharmos também ensinamentos, ganhos e pela possibilidade de refletirmos sobre as Tuas palavras. Envolve com a Tua paz as famílias que nos escutam, a família presente, e ajuda-nos a seguirmos um caminho que nos prepare de forma melhor para compreendermos e auxiliarmos aqueles que nos rodeiam e estarmos atentos à melhoria do nosso comportamento e do nosso entendimento. Que assim seja. Leitura do livro
O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 5, 6, 7, 8 e 9. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vivemos, e vós, com tudo isso, não recebeis o vosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? João, capítulo 3, 11, 12. Item 6. A ideia de João Batista ser Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, encontra-se em muitas passagens dos Evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas, número 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu te ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado em equívoco possível. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar à significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a Terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Neste sentido é que foram compreendidas no princípio. Esta interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo.
O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última seção, a sequência "mas não sabes de onde vem nem para onde vai" significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. A mensagem que hoje vamos ouvir intitula-se Reencarnar, é do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeiro. Os mal-intencionados escrevem-na com o i propositadamente, baralhando as ideias pouco claras, diga-se, dos seus profitentes. Encarnar é entrar dentro da carne, e isso só tem razão de ser quando alguém pretende viver a personagem que imita. Ora, reencarnar é encarnar de novo, é tomar conta da carne, corpo humano, por fora, envolvê-lo e ligar-se a ele por um corpo meio material, meio espiritual. Mas por que reencarnar? Antes de mais, porque Jesus o afirmou ser preciso. Mas, segundo a lei de amor, porque a vida única do espírito se espraia por diversas experiências no corpo físico, verdadeiro curso da vida que nos levará à fronteira da regeneração, feito que seja o percurso evolutivo em nosso plano. Reencarnar é, pois, convite à gratidão para com Deus, porquanto é a demonstração do seu perdão face aos nossos contínuos erros, concedendo-nos oportunidades para progredirmos até Ele, em sucessivos testes, sobre a nossa vontade de vencer. A interpretação dos textos bíblicos tem vindo ao longo dos tempos a ter opiniões diferentes. Não esqueçamos que Jesus nada deixou escrito. Foram os apóstolos que fizeram anotações. E anotações, algumas delas até bem distantes umas das outras, embora o sentido espiritual que está por trás seja um sentido próprio de quem deve entender esses textos pelo lado espiritual da vida. As afirmações de Jesus são afirmações, na conversa com Nicodemos, bastante precisas quanto a este tema controverso da reencarnação ou da ressurreição. Ele, quando diz o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito, para um bom entendedor, um bom entendedor daquilo que são as definições, as interpretações das palavras em si, quer dizer que ele separa aqui o que é espírito, o que é carne. Portanto, é bom que se entenda que, pela palavra que foi transcrita pelo apóstolo pelo apóstolo São João, nesta passagem da conversa com Nicodemos, é perfeitamente perceptível que Jesus estava a falar em duas coisas distintas. Ele quis sempre dizer que se temos que nascer de novo, se temos que vir ao corpo, era para o espírito. O espírito é único, é um, somos nós, que temos que, na nossa própria evolução, ter esse tipo de possibilidades que o próprio Deus nos concede para podermos evoluir ao longo dos tempos. Sabemos que a vida é eterna e a cada um de nós é dada essa possibilidade permanentemente. Ninguém nos tira as condições de podermos cada vez mais sermos capazes de aprender o que os outros já aprenderam. Há espíritos mais avançados do que nós, há espíritos iguais talvez a nós, e há outros ainda no caminho um pouco mais para trás. Mas todos nós vamos seguir em frente. Todos nós vamos chegar ao cume do mundo, como nos dizem os bons amigos. Estamos aqui para nos entreajudarmos. E a doutrina espírita vem com esse fundamento, com essa grande missão. Ele, quando falou no Consolador,
estava a referir-se à doutrina, queria esclarecer, lembrar a doutrina dele, sim, e esclarecer todas as coisas. Não há dúvida que a reencarnação é a compreensão definitiva dos mecanismos da vida. Sem entendermos a reencarnação, não vamos entender os porquês dos sofrimentos, das dores, das dificuldades, destas guerras estranhas, sanguíneas, bárbaras, que pertencem a passados distantes, mas que hoje continuam a mostrar-nos que, de facto, o homem ainda está num patamar de evolução. Alguns homens, queríamos melhor dizer, muito atrasados. Estamos aqui para nos entreajudarmos, dizíamos há pouco. Vamos fazê-lo, e a doutrina espírita tem essa grande missão. Que sejamos capazes nós, agora que temos por trás o Consolador, de podermos ser os motivadores de que os outros possam buscar as verdades que já nos libertam e que irão libertar esses que nos queiram ouvir. Que a paz do Senhor continue sempre conosco. A lei da reencarnação não foi Jesus que a instituiu. É uma lei divina, portanto, criada por Deus. Conforme referimos na semana passada, existiam já alguns povos na Terra que acreditavam na reencarnação, nomeadamente as civilizações egípcias, a civilização grega, os povos da Índia que seguiam o hinduísmo e os próprios hebreus. Porque neste diálogo com Nicodemos, Jesus coloca-lhe uma questão quando lhe pergunta: como sois mestre em Israel e ignorais estas coisas? Mostrando que aqueles que conhecem as leis, não é, religiosas, neste caso o Antigo Testamento, e portanto os mestres religiosos de Israel, deveriam conhecer que a reencarnação é efetivamente um facto. E por ser uma realidade, é que todos estavam à espera que Elias retornasse, não é? E nós vamos encontrar nos próximos textos do Evangelho, que iremos analisar nas próximas semanas, outras passagens do Antigo Testamento que demonstram claramente a lei da reencarnação. Então Jesus, conforme também é dito na leitura de hoje, se a lei da reencarnação fosse errada, ele teria naturalmente sancionado, teria combatido e não sancionado essa lei. E ele não o fez. Portanto, ele foi claro neste diálogo quando disse que nós necessitamos de nascer de novo. E o segundo texto da leitura de hoje vem mostrar que nós necessitamos de reencarnar, de voltar ao corpo, à matéria, tantas vezes quantas as necessárias para nós aprendermos, para nós nos modificarmos, para nós atingirmos a perfeição. Porque a evolução não se faz unicamente com uma existência material. E, portanto, a lei da reencarnação e esta leitura que nós analisamos hoje aqui vem-nos mostrar claramente que todos nós, espíritos e, portanto, princípio inteligente, necessitamos, para a nossa evolução, de nos ligar ao corpo, de nascer num corpo material, a fim de podermos demonstrar, de sermos testados naquilo que são os nossos conhecimentos e daquilo que é a nossa evolução até ao momento. E outra questão que também ainda gera alguma confusão, porque muitas pessoas até aceitam que nós somos constituídos por um corpo e por uma alma, mas uma questão que também concita algumas dúvidas é aquela de que nós somos criados almas no momento em que nascemos. E claramente, nesta leitura, Jesus vem nos dizer
que o Espírito sopra onde quer, ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. E, portanto, conforme é muito bem explicado nesta leitura, se nós tivéssemos sido criados no momento do nascimento, nós saberíamos de onde é que viemos, porque tínhamos sido criados nesse instante. E, portanto, isto vem também demonstrar que as almas existem antes do nascimento no corpo. E, portanto, o princípio da pré-existência das almas, que também era uma crença na antiga Grécia, que também era uma crença no Antigo Egito, é comprovada aqui também por Jesus, mostrando-nos então que todos nós somos nascidos da carne e, portanto, temos um corpo material que procede do nosso corpo material dos nossos pais, de quem nos gerou, mas somos um espírito. Espírito esse, conforme o Eugénio explicou, que é individual, cada um de nós é uma individualidade espiritual, portanto, somos espíritos que somos imortais e, portanto, nós vamos sobreviver à morte do corpo, conforme Jesus também sobreviveu à morte do seu corpo. Então, este esclarecimento de hoje é a chave para muitos dos ensinamentos de Jesus, que nos dão um ponto de vista e uma visão de continuidade da vida e que, portanto, mais facilmente nós vamos conseguir perceber o porquê do sofrimento, o porquê das desigualdades aparentes que nós encontramos na Terra, porque nós não estamos todos no mesmo patamar evolutivo, nem estamos todos a começar agora a nossa caminhada evolutiva. Vamos então prosseguir com a nossa irradiação. Querido Pai, vimos-nos humildemente disponibilizar para entregar o nosso pensamento, energia que os companheiros seareiros da Seara de Jesus possam mobilizar e multiplicar. Permitir que o façam, que possam somar às pétalas de amor da Mãe de Jesus e levar esta humilde entrega aos sofredores, àqueles que partem do mundo em condições miseráveis, pelas suas condições de vida morais, físicas, pela tormenta da guerra, pelo desentendimento dos homens, por aqueles espíritos que se encontram já do lado da vida e ainda se mantêm em sofrimento, que possam ser libertos, que possam focar o seu pensamento em Jesus, aqueles que o conhecem e aqueles que não conhecem, que possam vir a conhecer, sobretudo, a libertar-se das suas dores. Pedimos também pelos doentes na Terra, que possam ser auxiliados, que possam ser ajudados pelos companheiros do alto nas suas missões terrenas, e pedimos também pelos companheiros da Terra em sofrimento espiritual, para que possam ser esclarecidos, possam ser aliviados das suas dores e receber do alto a energia, o ânimo que lhes possa estar em falta. Obrigado pela oportunidade de aqui estarmos, de refletirmos sobre os teus ensinamentos, querido Jesus, e permitir que esta seja uma boa semana e que possamos levar connosco um pouco mais e que fiquemos um pouco mais enriquecidos depois do que aqui viemos buscar e entregar. Que assim seja. Página 12. Na estrada da vida seguimos errando,
prazer que nos vai cegando, longe da verdade, caindo choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar na grande subida que a ti conduz. Vemos nosso irmão caído sem luz, queremos levantá-lo, ajudar sua cruz, ensiná-lo a amar como fez Jesus. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. É longa a jornada, muitos os tormentos, difícil esquecer, calar os lamentos. Estamos tentando mudar de conduta, limar os defeitos, vencer nossa luta. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. Nós somos teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos perdão. Queremos vencer, Senhor, a paz e espalhar como peregrinos para ti caminhar. E é chegada então agora a hora de nós bebermos a nossa água fluidificada que colocamos no início da nossa reunião, de podermos continuar a usufruir destas vibrações, desta harmonia no nosso lar e continuarmos a conviver em família e a procurar dialogar e resolver os problemas dos nossos dias, das nossas preocupações. Lembramos que amanhã estaremos de volta às 20 horas com mais uma palestra na nossa casa e novamente na sexta-feira, pela mesma hora, estaremos em contacto pela internet com mais uma transmissão da nossa palestra pública. Desejamos a todos um bom resto de dia, que Jesus nos abençoe e que nos dê a sua paz.